Sejam muito bem-vindos, muito bem-vinda à nossa terceira aula semanal, nosso encontro de toda terça-feira, às 14 horas, para quem quer aprender a construir equipes de alta performance dentro da hotelaria, com baixa rotatividade e conseguir atingir aí um alto engajamento e excelência, né, no encantamento dos hóspedes. Então, antes da gente começar, deixa eu só me apresentar rapidamente para quem ainda não me conhece. O meu nome é Maíra Tomé, eu sou fundadora da My Hotels Academy, especialista em liderança e gestão de pessoas na hotelaria e no mundo corporativo também. Eu tenho uma trajetória de mais de 15 anos dentro desse setor, passei por grandes hotéis como o Ritz-Carlton, Four Seasons, o Copacabana Palace, onde eu fui reconhecida como terceira melhor líder pelo ranking do Great Place to Work, e é justamente por isso que eu estou aqui e criei um braço da minha empresa para atender especificamente a hotéis, para te ajudar a ter equipes mais engajadas, melhorar o seu turnover e conseguir encantar os seus hóspedes com consistência. É isso que a gente faz na My Hotels Academy. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é primordial para você conseguir ter melhores resultados dentro do hotel, que é como fortalecer a cultura do seu hotel na sua equipe, garantindo que essa cultura ela deixa de ser um projeto de RH, ela deixa de ser algo pelos corredores do hotel e não vivida na prática, né? Então, assim, antes da gente entrar no conteúdo propriamente dito, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre a importância da cultura, que eu acho que, às vezes, dentro da hotelaria, ela é um pouco desvalorizada. Fala-se muito disso, mas, muitas vezes, os gestores, nas suas práticas, não conseguem traduzir a cultura na prática, né? Quando a gente fala de cultura de excelência, né, de cultura forte, muitos líderes, muitos gestores imaginam treinamentos caríssimos, imaginam que vai demandar muito investimento, slogans bonitos nas paredes, certificados na recepção, etc. Mas a verdade é que isso faz sim, colabora para que a cultura fortaleça. Eu mesmo dou muitos treinamentos de cultura, mas na prática é você, né? São vocês que vão estar lá no dia a dia que precisam viver isso diariamente com a sua equipe, porque senão não existe cultura, né? Existe uma filosofia bonita aí pelos corredores do back-office, do hotel e nas paredes e no RH, mas se ela não é vivida, não existe uma cultura, né? Existe uma cultura ideal e a cultura que você está, de fato, vivendo. Então, o que eu quero aqui é que ela seja uma só, né? Que é como que a gente chega nessa cultura ideal realmente sendo vivida pelos colaboradores dentro do seu hotel, numa base diária, né? De rotina mesmo. É isso, a cultura ela é construída muito no detalhe do que você faz, né? Especificamente do que você é líder, né? A liderança tem muito esse papel de protagonista no desenvolvimento, na criação da cultura dentro do hotel. Eu gosto muito de uma analogia com casamentos ou relacionamentos em geral com a cultura, que muitas vezes a gente é mais fácil visualizar, né, quando a gente faz uma analogia. Se você tem um casamento ou um relacionamento em que você não tem muito carinho no dia a dia, você não dá bom dia todos os dias, você não dá beijo quando chega, você não pergunta como foi o dia, mas aí chegam datas festivas, né, comemorativas, aniversário de relacionamento ou aniversário da própria pessoa, e você faz uma mega surpresa. O quanto essas 2, 3 datas comemorativas ao longo do ano sustentam uma relação? Muito pouco, né? A gente não consegue sobreviver, né, só desses 3 momentos. A cultura é igual, não adianta você falar de valores uma vez ao ano, 2 vezes ao ano, nos encontros anuais ou, enfim, semestrais que sejam. Ela precisa ser construída e vivida diariamente, né? Igual no relacionamento tem o beijinho, o bom dia, ou como você tá, na cultura tem. Você tem inúmeros momentos que você deve trazer e deve regar esses valores, essa cultura, para trazer para o presente, para que eles façam realmente parte daquilo que você vive e constrói aí dentro, junto com a sua equipe, e é exatamente sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Tem muitos gestores que ainda acham que clima
e que cultura é muito blá, 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 não é tão necessário assim, o importante mesmo é a gente ir para a operação, colocar a mão na massa, garantir que a excelência operacional acontece. É importante, sim, que a excelência operacional aconteça, mas se você não tem uma base por trás para sustentar, a longo prazo ela não se sustenta. Você vive com um turnover alto, você vive com conflitos internos e fica muito difícil e desagradável mesmo o clima em que as pessoas trabalham, né? E tem dados que demonstram isso, né? Então, eu queria trazer aqui alguns que são bem impactantes para vocês. Tem estudos que apontam que funcionários que trabalham em hotéis e empresas com culturas fortes são até 3 vezes mais propensos a permanecer na empresa. 3 vezes mais propensos a baixar o seu turnover, basicamente, né? E para quem é proprietário aí, o dono de hotel, se tiver alguém me ouvindo que seja, né, proprietário de hotel ou de pousada, olha esse dado. Pousadas e hotéis com culturas fortes geram até 10 vezes mais retorno financeiro para o acionista. Então, cultura não é frescura, não é blá, 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 é retorno financeiro, é produtividade, é saúde financeira para o seu negócio e saúde mental para os seus colaboradores também. Então, para dizer que é algo que todos nós deveríamos investir muito, foi assim que eu fui reconhecida como terceira melhor líder dentro do Copacabana Palace. É muito investimento em pessoas, em gestão de pessoas, e quando a gente fala disso, a gente fala muito de clima, de cultura, que a gente constrói no dia a dia, né? Quando a gente fala basicamente de liderança, a gente fala de dois polos, né? 2 lados. Então, são 2 esferas que a liderança toma conta, digamos assim, né? Por um lado, você tem a parte de gestão, em que a gente fala muito de tarefas, de processos, de metas, de indicadores, de coisas mais objetivas, né? Mais associadas à produtividade. E, por outro lado, a gente tem, do outro lado da liderança, a gente tem exatamente o clima, a cultura, né? Onde a gente fala de coisas mais abstratas, mais vagas, como as emoções, como os colaboradores se sentem, quanto engajados eles estão, quanto motivados, como é o ambiente dentro da sua equipe, dentro do seu hotel, qual espírito eles têm de colaboração ou não, né? Então, são esses 2 polos. Agora, quando existe um erro muito comum da liderança dentro da hotelaria, que é a gente focar muito, não só na perfeição da execução operacional, como nas metas e números que a gente traz, né? Do NPS, da meta batida, de vendas, etc. Isso acaba sendo um erro, porque, pensem comigo, um problema de gestão, né, de meta, de número, de processos, etc., ele pode sim gerar alguns problemas, inclusive prejuízos financeiros mesmo, perda de posicionamento no mercado e tal. Mas quando você pensa nos prejuízos ou nos problemas que um clima ruim pode causar dentro do seu hotel, dentro da sua equipe, o que seria, né? O que seriam esses problemas? A gente começa a ter fofoca, a gente começa a ter conflitos internos, a gente começa a ter demissões, o turnover sobe, a produtividade de quem está lá baixa, o NPS, inevitavelmente, também baixa, porque se as pessoas estão insatisfeitas com que energia elas vão encantar os hóspedes, acaba acontecendo meio que uma autossabotagem ali do próprio negócio. Né? Então, é um problema, o que eu quero trazer aqui para vocês o problema de cultura, de clima, ele é um problema muito mais complexo para se solucionar do que um processo mal estruturado, ou do que um processo de vendas, ou de estoque, ou de seja do que for, acaba sendo muito mais simples do que quando a gente fala de um problema de clima. Tá? Então, por isso mesmo, queria trazer aqui para vocês esse foco e a forma de como a gente consegue, no dia a dia, construir uma cultura forte, no final das contas, né? Então, agora, eu queria passar para o conteúdo propriamente dito, de como, afinal de contas, que a gente consegue
criar uma cultura forte dentro do hotel na prática. Tudo que eu trago aqui para vocês, em todas as aulas, é uma coisa minha mesmo. Tem muito essa pegada prática, eu quero que vocês saiam daqui conseguindo colocar a mão na massa, conseguindo aplicar aquilo que eu trago aqui para vocês, assim que vocês saiam daqui, tá? Então, isso é uma coisa que vocês sempre vão encontrar por aqui, porque é o meu perfil, eu já trabalho assim há muitos anos, desde que a minha empresa existe. Então, eu vou dar para vocês como criar uma cultura forte em 5 passos. O primeiro passo para a gente construir uma cultura forte é a gente fazer um diagnóstico de cultura. Não tem como a gente construir alguma coisa se a gente não sabe onde a gente está, né? Então, o primeiro passo é a gente entender como que vocês estão, que cultura vocês têm nesse momento, né? Para a gente escolher um caminho, a gente precisa primeiro saber onde a gente está, né? E tem uma ferramenta que eu, inclusive, já falei em alguma das aulas passadas, que é o Keep, Stop, Start, que, como eu falei lá na última, não foi na última, não sei, não lembro se foi na última ou na penúltima aula, que é uma ferramenta super versátil, e um dos contextos em que ela pode ser utilizada é exatamente como diagnóstico de cultura. E aí, basicamente, você vai fazer como? Você vai reunir a sua equipe e vai discutir com eles, obviamente, tudo relacionado à cultura, né? Mas você vai montar 3 colunas, pode ser num quadro, pode ser digital, como for melhor para vocês, com post-its, enfim, seja lúdico também, divertido, um momento divertido para vocês. Mas você vai montar 3 colunas em que, em uma, vocês vão discutir o que vocês fazem, que é do Keep, né? O que vocês fazem hoje, que práticas vocês têm hoje dentro da equipe de vocês que favorecem a cultura do hotel, que favorecem a cultura que vocês querem criar e fortalecer e que, por isso, vocês devem manter, né? Então, que práticas vocês têm, que vocês mandam muito bem, seja na recepção, em Gov, em alimentos e bebidas, no RH, em não sei em que departamento vocês estão, mas dentro do seu departamento, da sua equipe, que práticas vocês têm que vocês devem manter e que está super alinhado com a cultura. Na segunda coluna, você vai colocar, coluna do stop, você vai colocar tudo aquilo que vocês devem parar de fazer. Isso é uma coisa, mais uma vez, para vocês discutirem em grupo e em equipe. Quanto mais vocês envolverem a equipe de vocês nessas dinâmicas e nessas discussões, mais aquilo vai interiorizando e fazendo parte de quem todo mundo é aí dentro do hotel, né? Então, o que vocês hoje fazem que não é bacana, que não está alinhado com a cultura que vocês esperam criar e que vocês estão se esforçando para criar aí dentro. Então, que prática, seja de atrasos, de interrupções, de falta de atenção com detalhes do hóspede, seja o bagageiro, seja Gov no quarto, liberação de quarto, seja no room service o tempo que não está cumprindo, em reservas o tempo de espera na chamada. Eu não sei. Analisem que padrões não estão sendo cumpridos ou que atitudes não estão alinhadas com a cultura que vocês querem criar aí dentro, e é algo que vocês podem incentivar a eliminar, né? É por isso que está na coluna do stop. E na terceira coluna, vocês vão colocar o start, que são práticas que vocês não têm e que vocês podem começar a ter associados à cultura. Então, por exemplo, se vocês têm um valor de encantamento, o que vocês podem começar a fazer para encantar os hóspedes que vai gerar mais encantamento? Então, práticas, né? A gente pode começar, por exemplo, a analisar. Tem hotéis, né? Como eu já trabalhei, por exemplo, dentro do Copacabana Palace, nós olhávamos todas as chegadas, né? Nas redes sociais, os nomes, etc. Você pode ter esse hábito, se você não tiver, eu tinha uma equipe de 10 pessoas para isso, né? Então a gente, enfim, trabalhávamos ali muito em cima, né, de saber todos os detalhes e tal. Nem sempre todos os hotéis vão ter essa infraestrutura, mas hotéis menores você pode começar, hotéis ou pousadas menores, você pode começar
a pegar alguns hóspedes, ou que você já saiba que eles são importantes ou VIPs por alguma razão, né? Seja por serem hóspedes recorrentes, ou seja porque são famosos, ou enfim, porque estão numa data especial, seja qual for o motivo, você pode pesquisar sobre esses hóspedes e buscar maneiras de encantá-los, por exemplo, né? Então, vocês podem, como exemplo, começar a estabelecer um padrão de que todos os dias o recepcionista da tarde vai preparar 5 chegadas do dia seguinte, por exemplo, e vai pesquisar os hóspedes. Não sei, estou dizendo o turno da tarde porque nos hotéis que eu trabalhei, o turno da tarde acabava no final do dia, muitas vezes sendo tranquilo quando não tinha chegada de grupos e afins. Então, às vezes, é uma boa prática. O turno da manhã, muitas vezes, é mais turbulento, né? Com check-outs e tal. Então, fica aí uma sugestão. Então, vocês montam esse diagnóstico, e nesse diagnóstico, o que você vai analisar no final das contas? Quais são os nossos valores? Que comportamentos devem derivar desses valores? O que a gente tem, né? Que comportamentos derivam a gente deve manter, que comportamentos não derivam, né? Não deveriam, a gente tem que parar, e o que a gente pode começar a fazer alinhado com esses valores que eu quero construir aqui dentro. Seja você um hotel familiar, seja você uma rede de hotéis, né? Sempre a gente consegue melhorar, fortalecer e criar uma cultura mais saudável, tá? Então, esse é o primeiro passo. Diagnóstico de cultura, você precisa saber como você está, para você saber o que precisa ser feito, né? A gente precisa partir de algum lugar. O segundo ponto é você contratar alinhado com cultura. O que eu quero dizer com isso? Além da competência técnica, que a gente sim precisa ter, mas ela, hoje em dia, cada vez mais, ela não é considerada essencial, né, ou primordial, porque as competências técnicas, muitas delas, você consegue ensiná-las na prática do dia a dia. Agora, habilidades comportamentais, elas são muito mais difíceis de você ensinar no dia a dia da sua equipe. Justamente por isso, são as habilidades que, idealmente, você deve buscar no momento de contratação, porque depois são as habilidades que você vai ter mais dificuldade. Não é que seja impossível, obviamente, todo mundo pode desenvolver todas as habilidades, mas são habilidades mais difíceis de você desenvolver e que tomam mais tempo, né? Então, às vezes, você, depois, na prática, você vai descobrir que você não tinha tanto tempo assim para desenvolver. Você quer que a pessoa já chegue, de certa forma, mais alinhado, né, com a sua cultura ali. Então, a minha dica aqui é que você realmente contrate com muito mais focado nas habilidades comportamentais do que técnicas. Tem uma estatística que ela é super famosa, não sei se algum de vocês já ouviu, que é 99% das pessoas são contratadas por habilidades técnicas e demitidas por habilidades comportamentais. Ou seja, a gente continua contratando da forma errada, né? A maioria das pessoas contrata com foco no currículo, nas habilidades técnicas e menospreza as habilidades comportamentais. Isso é um grande erro, responsável por 99% das demissões, tá? Então, vale a pena reforçar a importância de vocês focarem nas habilidades comportamentais. E quando eu falo isso, eu quero dar uma dica valiosa para vocês de como fazer isso na prática. Que é uma prática que eu faço muito dentro das empresas que eu participo, que eu colaboro em momentos de contratação para vagas mais importantes e tal. Tem algumas empresas que me contratam justamente para isso. Então, tem uma dica que eu quero dar que eu uso muito e ela agrega muito valor, que é vocês criarem dinâmicas que demonstrem na prática as habilidades que vocês estão buscando. Você consegue ver a pessoa executando aquilo na sua frente. Mas elas não vão ter os padrões do hotel. Claro, não é isso nem que a gente quer avaliar nesse momento, porque os padrões você consegue ensinar. O que você quer? As habilidades comportamentais. Os padrões, eles são técnicos, né? A pessoa tem que falar determinada
frase, tem que atender o telefonema em 3 chamadas, tem que falar não sei o que no check-in, tem que se despedir de determinada forma, etc. Isso é tudo técnico. A questão aqui é com que atitude a pessoa vai fazer isso? E é isso que você quer ver no momento da contratação. Então, o que você espera? Você olha para os valores, né, para a cultura que você está esperando ali no seu hotel, e você cria uma dinâmica para traduzir isso. Ah, Mayra, mas como isso na prática? Vou dar um exemplo. Se você tem, por exemplo, um valor, como eu falei lá no início, um valor de encantamento, né? E a pessoa está sendo contratada, você está contratando, vamos supor, para agente de reservas, vamos supor. Você pode colocar uma situação em que a pessoa vá ali ter a oportunidade de demonstrar como ela agiria em determinado contexto, né? Então, você pode colocar um e-mail, claro que você altera os dados, né, e privacidade de hóspedes e tal, mas você pega um e-mail que você tenha recebido, que seja real, de uma situação real que ela vai viver, que ela teria vivido se ela estivesse dentro da sua equipe. Você coloca esse e-mail para ela e fala, olha, como você responderia a esse e-mail, por exemplo, né, de solicitação a essa reserva? Como você faria um passo a passo, né? Como você escreveria esse e-mail? Quando você fala isso, você consegue analisar, e aí, óbvio, você dá ali, né, 5, 10 minutos para a pessoa preparar a resposta, mas com aquela resposta você consegue ver muita coisa, você consegue ver o quão preparada a pessoa foi para o seu hotel, então quanto ela pesquisou sobre a linguagem que você fala aí dentro, porque às vezes tem hotéis, pousadas que são mais familiares, que são mais informais, que querem um relacionamento mais próximo, né? Então que você vai responder com uma linguagem de acordo, né? Ah, querido hóspede, vai ser, e aí você usa o nome, vai ser um prazer te receber aqui, e aí você faz uma linguagem adequada àquele contexto. Enquanto que você for para grandes redes, né, você já pode usar uma linguagem diferente. Prezado senhor, senhora, não sei o quê, excelentíssimo, dependendo, né, do nome e tal. Será um prazer enorme recebê-lo aqui. Já é um português mais cuidado. Então, isso tudo, que tom, a capacidade de adaptação da pessoa, a capacidade de flexibilidade, de jogo de cintura, de criatividade ali, né, para ela responder aquilo, você consegue ver muitas características e muitas qualidades ou dificuldades, obstáculos que a pessoa vai ter ao longo do caminho, ficam claras ali naquela dinâmica, porque você colocou ela para fazer na prática. É diferente de você fazer perguntas, por muito bem feitas que as perguntas sejam, nada substitui uma dinâmica bem estruturada e bem feita, tá? Então, você pode fazer isso para reservas, né, para uma simulação de uma resposta de uma solicitação de reservas, você pode fazer isso numa solicitação de resposta, por exemplo, você está contratando um guest relations, né? Como que aquela pessoa responderia, por exemplo, a uma reclamação? Você pode pegar uma reclamação que tenha acontecido dentro do seu hotel e perguntar, olha, vou te dar alguns minutinhos, como você responderia essa mensagem, por exemplo, né, que o hóspede mandou? E aí você vai testando ali, né, o quanto a pessoa já está madura, preparada, ou às vezes até aberta, às vezes você não quer alguém que esteja pronto, mas você quer alguém que esteja aberto a aprender, a ouvir, aí você vai ter noção ali do quão madura a pessoa está, do quão aberta ela está para abraçar a sua cultura e o quanto ela se comunica já nessa mesma linha que você está buscando, tá? Então, contrate alinhado com a sua cultura, tá bom? Então, essa é a segunda dica. Então, a primeira foi, faça o diagnóstico da cultura, e a segunda foi para vocês contratarem alinhados com a cultura. E agora, a terceira que eu quero trazer fala sobre justamente vocês trazerem a cultura numa base diária. Então, o passo 3 ali, a dica 3, é fale alto sobre cultura todos os dias. Então, reforce diariamente quais são os valores e comportamentos que são esperados da sua equipe numa base diária. Não adianta a gente falar, igual eu falei, fiz a analogia lá para vocês do relacionamento, né, do casamento, né, que a gente não adianta a gente fazer festa ou surpresa 1, 2 vezes por ano. Aqui é a mesma coisa, não adianta falar de valores uma vez por ano.
A cultura, ela vai ser reforçada e ela vai ser real, na verdade, se você vivê-la todos os dias. Então, em que momentos você pode falar sobre cultura? Bom, basicamente em todos, tá? Vou traduzir aqui alguns, mas você pode trazer essa cultura de forma direta e objetiva em alguns momentos e de formas mais sutis em outros momentos. Por exemplo, você pode trazer em reuniões toda a meta que vocês têm, justificar, explicar a estratégia, etc. Tudo isso é alinhado à cultura. Contratações, por que contratar fulano baseado em cultura? Por que demitir? É muito importante a gente justificar para a nossa equipe, obviamente de forma delicada, sutil e breve, mas é muito importante que eles entendam o porquê o desalinhamento daquela pessoa com a equipe. Isso tem a ver com cultura. E quando você faz isso, a demissão ela também é uma forma muito importante de você fortalecer a sua cultura. Né? Você está ali falando o que é aceitável, o que você espera e o que você não admite, não espera de um colaborador. Então, tudo isso são oportunidades de você reforçar a cultura numa base diária, seja em reuniões, seja em feedbacks, todos os feedbacks, todos, sem exceção, devem ser baseados em cultura. Então, comportamentos bons são reforçados, puxando valores, né, ali que são esperados, pautados na cultura, e feedbacks construtivos, né, de ações que não foram boas, vocês também vão puxar baseado em cultura, porque aí, inclusive, é um respaldo, sabe? Dá um alívio para a gente para gente que é líder. Porque não é porque a Maíra não gostou, não é porque o João não gostou, porque a Paula não gostou, não, é porque esses são os valores que a gente vive aqui dentro. É diferente, sai do pessoal, é uma coisa institucional. Tá? Então, a gente dá feedbacks, a gente tira do pessoal. Isso é uma forma muito facilitadora para a gente dar feedback. É você tirar de uma coisa pessoal, porque aqui dentro a gente defende o valor de encantamento. Então, por isso que esse tipo de resposta não é, por exemplo, aceitável nesse contexto aqui dentro do hotel, né? Ou então o contrário, olha, a gente teve esse momento em que a Paula brilhou, ela encantou o hóspede, ela reservou o restaurante, ela ligou para lá, escolheu a melhor mesa, pediu para o chefe na mesa, reservou motorista, deu indicações do que os hóspedes fazerem em volta, etc. Chegou, o quarto deles estavam preparados, etc. Isso fez com que eles me encontrassem, né? Você como líder falando, me encontrassem no café da manhã ou no corredor do hotel e elogiassem um monte a Paula, ficaram encantados com a experiência que eles viveram ontem, etc. E aí, quando você dá esse feedback, você fala, cara, Paula, você viveu esse valor de encantamento como ninguém. Então, que sirva de inspiração para os outros e parabéns que você consiga replicar isso para outras pessoas. Então, você associa feedbacks positivos à cultura e aquilo que você quer reforçar de uma forma clara, explícita o que você espera das pessoas. Então é isso, reuniões em feedbacks, cartazes no back-office, né, de todos os departamentos, não só do RH, tem objetos, né, tem canetas, tem uniforme, tem mensagens internas, tem uma empresa que são meus clientes já há muitos anos, em que eles têm uma cultura muito de encantamento, seja interno como externo, e tem uma cultura de magia e tal, em que eles terminam os e-mails com abraços mágicos. Então, é uma forma sutil, delicada, de até no momento de finalizar o e-mail, tá ali uma mensagem que sutilmente vai passando a cultura daquela empresa. São abraços mágicos, né? Pode ser, enfim, abraços acolhedores, encanta, enfim, não sei, depende muito da sua cultura. É só uma sugestão aqui, só para dizer que a cultura pode estar presente desde mensagem de WhatsApp, de e-mail, nas redes sociais, no uniforme, nas canetas, no slogan, em tudo mesmo. Tá? Crachá, agenda, enfim, em tudo que você vai, principalmente, não só mostrar, mas como comunicar, como lidar ali com a sua equipe, tá? Então é isso, o passo 3 é fale alto sobre cultura. No passo 4,
depois de você falar alto sobre cultura e você viver isso no seu dia a dia, é importante que você consiga e busque formas de recompensar as pessoas pautado em cultura. Ai, Maíra, mas como que eu faço isso? Olha, sinceramente, o céu é o limite. Vai baseado muito na sua criatividade mesmo. Eu vou dar aqui algumas sugestões, já inclusive falei algumas delas, mas fiquem à vontade para serem criativos. O que é mais importante aqui é vocês terem a consciência de que não é só meta batida, só número que é recompensado e que é reconhecido. Cultura deve sim ser muito reconhecida. E eu não sei se vocês têm aí no hotel de vocês tem aquelas pessoas que viram quase aqueles colaboradores que viram quase ícones dos hotéis. Eu acho que todos, deixa eu pensar, acho que todos que eu passei tinham pelo menos um ou dois que eram assim, representavam aquilo e viviam aquela essência como ninguém. Eu lembro do Cisa Park, no Sofitel, no Rio de Janeiro, que tem ainda o Silvio, que agora está no Fairmont, né, que virou o Fairmont lá, né, em Copacabana. Tem o Silvio, que ele traduz o que é aquilo. Tinha os porteiros do Copacabana Palace, tinha no Ritz-Carlton, sempre tem, tá? Então, essas pessoas, elas precisam ser reconhecidas por aquela cultura, tá? Então, como que a gente pode fazer isso? Olha, tem várias formas. Financeiras e não financeiras, tá? Mas, hoje em dia, para a nova geração, claro que o financeiro tem valor, mas esse reconhecimento de forma consistente, ele tem mais valor do que um aumento salarial, ou enfim, o que antes se praticava mais. Então, pode ser formas de recompensar, né? Podem ser prêmios, podem ser feedbacks públicos, né? Em que você expõe, como esse feedback que eu acabei de simular aqui para a Paula, né? De um encantamento de hóspede. Pode ser um feedback privado, podem ser bônus, promoções, momentos especiais que você cria ou que você proporcione para aquelas pessoas. Pode ser reconhecimento em eventos mesmo, internos, ou em canais de comunicação que vocês tenham dentro do hotel. Pode ser um grupo de WhatsApp, pode ser Slack para quem usa Slack, pode ser Opera para quem usa Opera. Pode ser momentos ali que vocês têm de reconhecimento mesmo. A gente deixa tantas mensagens, né? Eu quando trabalhava na operação, acho que todos os hotéis que eu passei, era o Opera. E a gente deixava tantas mensagens uns para os outros, por que não deixar essas mensagens também de reconhecimento ali em algum momento, né? E aí, como ferramenta extra aqui para vocês, eu vou compartilhar uma ferramenta para vocês conseguirem meio que avaliar o que fazer com os colaboradores da equipe de vocês, baseado em cultura, tá? Então, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês. Aqui tem, na linha vertical, é uma matriz, né? Então, vão ser atribuídos aqui 4 quadrantes. E aí, nesse quadrante aqui, né, tem uma linha, nesse quadrante não, desculpa, nesse eixo aqui, vertical, né, tem uma linha que é de comportamento, então, o quanto as pessoas estão se comportando alinhadas com a cultura. E aqui, de performance. Quando a gente fala de performance, a gente está falando de metas, de indicadores, de processos, etc. O quanto tecnicamente, né, de hard skills aqui, as pessoas são boas, né, de performance. Então, quando a gente coloca esses dois eixos, a gente tem essa matriz com esses 4 quadrantes. Então, aqui no primeiro quadrante, só para traduzir, aqui nesse primeiro quadrante, a gente tem o quê? A gente tem as pessoas que comportamentos muito alinhados com a cultura, tá vendo? Eles estão aqui em cima, mas, tecnicamente, eles são mais limitados, né? Eles não se desenvolveram ainda, então eles estão no quadrante 1. No quadrante 2, são as pessoas que têm comportamentos desalinhados com a cultura e que também, tecnicamente, são fracos ali, né? Precisam se desenvolver.
No quadrante 3, a gente tem as pessoas que performam muito bem, então, tecnicamente, elas são muito boas, elas sabem todos os padrões, elas cumprem todos os processos, mas elas têm uma atitude, um comportamento desalinhado com a cultura que se espera. Esses aqui, os três, as pessoas que estão nos três, são os mais delicados, porque eles são aqueles que passam despercebidos, são aqueles que a gente demora muito tempo para dar feedback, são aqueles que a gente demora muito tempo para demitir, às vezes, inclusive. E muitas vezes eles se tornam, o que a gente chama muito da expressão, né, da maçã podre, porque apesar deles gerarem bons resultados, porque eles atuam muito bem, né, performam muito bem aqui, têm processos, cumprem os padrões, etc., eles são muito tóxicos e acabam trazendo muito desafios silenciosos que a gente não vê, então eles demoram mais tempo para chamar a atenção. Os três são os mais delicados. E os quatro, os que estão aqui no quadrante 4, são aqueles que são alinhados, né, com a cultura e que performam muito bem. E aí eu queria trazer aqui para vocês o que a gente quer fazer, o que a gente faz com cada um desses, né? Basicamente, ó, no quadrante 1, aqui, se você tem comportamento alinhado com a cultura e performa mal, você vai reconhecer a cultura, isso que é importante. Não é porque a pessoa performa mal que ela não merece reconhecimento. Se ela tem comportamentos alinhados com a cultura, ela merece sim ser reconhecida. Porque, como a gente viu lá no começo, é muito mais fácil você solucionar um problema de performance do que um problema de comportamento. Então, reconheça comportamentos bons. Então, reconheça comportamentos, reconheça cultura e dê treinamento sobre performance, né? Dê treinamentos técnicos, que são coisas mais simples em geral, né? É mais fácil você transformar esse número 1 no número 4. O número 2 aqui, que tem um comportamento desalinhado e performance baixa, você monta um plano de recuperação, ou seja, você dá feedback em geral 3 vezes, deixa claro para ele o que você espera dele, né? E vai dar suporte, obviamente, ao longo do processo, e se ele não conseguir atender as expectativas, você parte para uma demissão. No quadrante 3, que é aquele que eu estava comentando com vocês, que é o mais difícil, porque ele performa muito bem e tem o comportamento desalinhado com a cultura. Aqui você dá treinamento de cultura. Treinamento, treinamento, treinamento. Até a pessoa realmente absorver e dar sentido e propósito para aquele trabalho dela, tá? E o 4, você obviamente recompensa, promove, dá bônus, dá feedback, feedbacks públicos, feedbacks privados, valorize, incentiva. Não tome os número 4 como esses não estão fazendo mais do que obrigação, tá? Isso é um grande erro. Então, reconheça sempre, porque essa matriz, ela é muito dinâmica. O número 4 de hoje, ele facilmente se torna um 3, um 2, tá? Então, se esforce para mantê-los ali no 4, né? Porque é exatamente esse que é o desafio, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa ferramenta de análise de cultura dos colaboradores. Ela vale ouro, porque é uma forma tão objetiva, prática e simples de você conseguir avaliar, sabe? Porque tem o Nine in Box, tem avaliação de desempenho, coisas super longas e complexas de se aplicar. Aqui, a ideia é, olha para os quadrantes, pega lá o João, a Maria, o Paulo, a Joana, a Francisca, não sei o quê, joga eles. O Paulo está onde? Ele é 1, 2, 3 ou 4. Você já sabe o que você tem que fazer com ele. A Maria, ela é 1, 2, 3 ou 4. Coloca ela lá nos quadrantes e vê o que você tem que fazer com ela. Traz clareza para a gente, como líderes, do que fazer com cada um para fortalecer a cultura dentro da sua equipe e gerar melhores resultados dentro do hotel. Tá? Então, é uma ferramenta que eu uso muito e adoro fornecer para todos os meus mentorados, dentro de todas as empresas que eu trabalho, porque isso dá muita sagacidade para a liderança, tá? Então, é isso. E por último,
o último passo é mantenha a consistência. E eu vou falar que esse passo é o mais difícil, tá? Porque você fazer o diagnóstico, você conseguir contratar alinhado com a cultura, etc., fazer todos aqueles passos uma vez é relativamente simples. O difícil é você ter a consistência de manter esses passos a longo prazo. Então, para ter uma cultura forte, você precisa garantir que todos esses passos anteriores, eles não são feitos só uma vez, eles são feitos com consistência, semestralmente, anualmente. Então, esse é, na verdade, o desafio, mas é isso também que traz os melhores resultados. E é isso que te garante uma cultura sólida e forte a longo prazo. Mas nem sempre você vai acertar, sempre está tudo bem. O importante é você ter essa consciência desse trajeto, né? São 4 passos aí, esse quinto é de consistência, então são 4 passos para você jogar na sua agenda e ir revisitando ali. Né? A minha sugestão é que você revisite, no mínimo, semestralmente. Tá? Deixa eu mostrar agora para vocês aqui um resumo do que a gente falou hoje. Estão vendo aí? Uhum. Então, a gente começou falando, né? O tema de hoje, então, foi como criar ou fortalecer a cultura do hotel na sua equipe. E a gente começou falando da importância, né? Por que falar de cultura? Então, vou deixar aqui para vocês, depois eu posso gerar uma imagem também, deixar disponível para vocês, desse mapa mental, de por que a cultura importa. Então, a importância de uma cultura forte. A gente falou que funcionários com culturas, ou empresas com culturas fortes têm 3 vezes mais possibilidades de manter os funcionários, né, e conseguir reduzir o turnover. Hotéis que cultivam uma boa cultura geram até 10 vezes mais retorno financeiro para os acionistas, para os proprietários. Vimos alguns problemas relacionados, né, à gestão e ao clima. Então, vimos que é muito mais difícil solucionar problemas associados ao clima do que associados à gestão. E aí, depois, a gente foi para os 5 passos de como criar uma cultura forte, né? E aí, deixa eu só reduzir aqui. A gente viu a importância de fazer um diagnóstico de cultura, e eu detalho aqui depois para vocês, de contratar alinhado com a cultura do hotel que vocês têm, de como falar alto sobre cultura, né? Aqui, de reforçar a cultura diariamente, de usar variados canais para fazê-lo. Então, pode ser em reuniões, pode ser em onboarding, em mídias sociais, em feedbacks, em todos os contextos possíveis. Passo 4, aprenderem a recompensar por comportamentos alinhados com a cultura. E aí a gente viu formas de vocês também estabelecerem essas recompensas, né? Podem ser prêmios, podem ser feedbacks, pode ser promoções, pode ser o que vocês quiserem, basicamente. O importante é reconhecer realmente comportamentos alinhados à cultura. E eu dei também essa ferramenta para vocês, né? Que é aqui essa matriz de comportamento e performance que ajuda aqui no passo 4, de você recompensar por comportamentos. Então, é você conseguir analisar a sua equipe e saber exatamente o que fazer com cada um e quais recompensar, né? E como recompensar e tal. E o passo 5, de manter a consistência disso tudo, né? Então, realize os diagnósticos periodicamente, a minha sugestão é que façam semestralmente. Contrate e demita baseado na cultura e faça todos esses passos, com que todos esses passos façam parte realmente da sua liderança, né? Da sua rotina como líder, porque é isso que vai te garantir os melhores resultados na sua liderança e na sua função, seja ela qual for aí dentro do hotel, tá? Então, deixo aqui as considerações finais, que é, mais uma vez, implementar esses 5 passos uma única vez. É bom, mas não resolve. A verdadeira cultura, ela é feita diariamente, num passo a passo, e que está nas suas mãos. Você não consegue, você como líder dentro do hotel, como dono, como proprietário, você não consegue delegar isso. Isso é algo
que você consegue replicar, ensinar outros líderes a replicar, mas você sempre vai ser a fonte, né? Quanto mais alto você é, maior é a fonte, ou deve ser a fonte de cultura. Tá? Então, depois eu deixo aqui essa imagem também num link para vocês disponibilizada. E queria deixar para vocês aqui o convite para a nossa próxima aula, para vocês não perderem. Espero que vocês tenham realmente curtido e se divertido nessa aula e tirado muitas ferramentas e muitas estratégias para vocês realmente utilizarem na prática do hotel. Depois, no futuro, eu quero criar um relacionamento mais próximo com vocês, em que vocês consigam vir me contar, tirar dúvidas, ter acesso a para isso que eu estou criando esse canal, para que a gente realmente consiga trocar ideias, discutir casos e trazer sugestões, né, e ouvir sugestões também de outros líderes hoteleiros. Então é isso, espero ter colaborado aí para a cultura fortalecer dentro do seu hotel, da sua pousada, da sua rede de hotéis, seja qual for o seu contexto. E deixar aqui o convite para a nossa próxima aula, que acontece toda terça-feira, às 14 horas, online, aqui, ao vivo. E o tema da próxima aula, a gente vai falar em como tornar a cultura do seu hotel algo tangível. Eu quero que saia da cabeça de vocês essa coisa de a cultura ser algo vago. Eu quero traduzir para vocês o que é cultura no final das contas, como que a gente torna isso mais palpável para vocês sentirem maior controle dos resultados que vêm através de cultura, como a gente viu aqui hoje de uma forma bem clara. Tá? Então, se você ainda não está inscrito aqui para participar nessas aulas ao vivo, eu vou deixar o link aqui embaixo no vídeo do YouTube e a gente se vê na próxima terça, às 14 horas. Até lá!